voltamos. Chaves, por favor, coloque para nós como podemos ver a mediunidade, os fenômenos mediúnicos dentro da Bíblia e o Espiritismo dentro da Bíblia. Celina, a Bíblia, como disse o saudoso pastor Neemias Marian, presbiteriano do Rio, e um escritor importante de teologia, grande conhecedor da Bíblia, ele fala que a Bíblia é um manual de psicografia do início ao fim. E eu acrescento, e também de psicofonia, que é quando o espírito fala através do médium. E nós não podemos confundir os fenômenos mediúnicos dentro da Bíblia com a doutrina espírita. Existem fenômenos mediúnicos bíblicos que são espíritas, principalmente os do Novo Testamento. Agora, os do Antigo Testamento, os fenômenos mediúnicos lá, eles têm um conteúdo que não é espírita. Então, não podemos falar que são espíritas, são mediúnicos. Então, todo fenômeno espírita, ele é mediúnico, mas nem todo fenômeno mediúnico é espírita, como acontece, por exemplo, com uma obra psicografada. Ela é uma doutrina mediúnica, mas, às vezes, o conteúdo dela não é doutrinário. Então, eu não posso falar que é um livro espírita. É um livro mediúnico. E assim também nós devemos ver a Bíblia, que está cheia de fenômenos mediúnicos, mas nem sempre esses fenômenos mediúnicos têm um conteúdo da moral espírita, da moral dos evangelhos. Agora, no Novo Testamento, sim, há muitos fenômenos mediúnicos e espíritas, exatamente porque o seu conteúdo é de acordo com a moral que Jesus nos ensinou e que é a mesma moral da doutrina espírita, o Consolador. Então, aí há uma identidade entre os fenômenos mediúnicos do Novo Testamento com a doutrina espírita, com o Espiritismo. Agora, no Velho, não. No Velho Testamento, nós temos muitos fenômenos mediúnicos, mas não de acordo com a doutrina. Aliás, o Velho Testamento é chamado Testamento da Lei, das leis mosaicas, principalmente, com exceção do Decálogo, que aí nós podemos dizer, ele é um compêndio de leis naturais ou divinas. Mas as leis mosaicas, elas não são naturais. São, como eu digo muito, uma espécie de constituição do povo hebreu daquela época. E não devemos segui-las nunca. Agora, o Novo Testamento, sim, porque os fenômenos mediúnicos lá são espíritas. E também os não mediúnicos, que são evangélicos, que são das cartas de Paulo, de Tiago, de João, de Pedro. Todo o conteúdo dessas cartas, de todos os livros do Novo Testamento, são de conteúdo da doutrina espírita. Então, a Bíblia, podemos dizer assim, no Novo Testamento, de acordo com a moral, ela é plenamente de acordo com a doutrina espírita. Ou vice-versa, a doutrina espírita é plenamente de acordo com o Novo Testamento. Até deixando mais claro, a doutrina espírita é plenamente de acordo com a moral do Novo Testamento, mas não de acordo com a moral do Velho Testamento. Aliás, todos os teólogos e exegetas fazem essas diferenças. Então, por isso dizem, eu vou repetir, o Velho Testamento é um testamento de leis, leis mosaicas, principalmente. E já o Novo é um testamento do amor. Sim, você diz das cartas como fenômeno de psicografia, no caso? Não, eu digo no conteúdo. Por isso um fenômeno mediúnico. Porque eu diria assim,
todo o conteúdo do Novo Testamento, ele é de acordo com a doutrina espírita, ou vice-versa. A doutrina espírita é de acordo com ele, porque existe o primeiro, né? O Kardec é do século XIX. Então, a doutrina espírita é plenamente de acordo com a moral do Evangelho, mas não de acordo com a moral do Velho. E os fenômenos mediúnicos do Velho Testamento, eles têm uma moral do Velho Testamento. Então, eles não são espíritas. Agora, os fenômenos mediúnicos do Novo Testamento, esses são de acordo com a moral espírita. Qual o fenômeno, por exemplo? Nós temos os fenômenos que explicam coisas, questões, não é? Por exemplo, a parábola do rico avarento, né? E do pobre Lázaro. O conteúdo dela é espírita. Mostra muito bem para nós a lei de causa e efeito. Então, existe essa vida aqui, que o Espiritismo ensina, é uma realidade, não se discute, mas existe também uma vida no além, ou seja, no mundo espiritual, que é do espírito. No mundo espiritual não há lugar para a matéria, essa matéria densa. Temos o perispírito, que é, como Kardec chama, matéria quintessenciada, quer dizer, uma matéria etérea, muito sutil, muito diferente dessa matéria densa aqui do mundo físico. Então, lá como Paulo fala em 1 Coríntios 15:50, ele fala assim, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Quer dizer, lá não há lugar para a matéria densa, para a carne. E aí eu lembro aqui a questão da ressurreição. Pela Bíblia, a ressurreição é do Espírito. E é também do maior teólogo atual da Igreja Católica, o André Torres Queiruga, da Universidade de Santiago de Compostela, e autor de um livro da editora católica Paulinas, Repensar a Ressurreição. E ele fala que a ressurreição é do Espírito, de acordo com a Bíblia e de acordo com a doutrina espírita, e não da carne, que é um dogma, e, com todo respeito, o dogma, geralmente, ele é uma doutrina polêmica. Tá certo. Nós vamos esperar mais um momentinho enquanto você toma uma água e já voltamos.